Senti o gelo da morte, senti a dor da morte, o gelo da morte. É 3, 4 vezes pior que o gelo do congelador de uma geladeira. E foi de lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. Irmão Adão, é verdade que o senhor teve 3 dias morto, sem nenhum sinal de vida, sem respiração ou batida do coração? E que nesse espaço de tempo o senhor foi arrebatado? É verdade, irmão. Os médicos constataram e aprovaram. Eu tive 3 dias morto, confirmado pelos médicos. Não fui para o necrotério, porque a minha esposa não permitiu. Em primeiro lugar, Deus tinha falado para ela que eu não ia morrer. E, em segundo lugar, ela disse para eles que não tirasse o meu corpo do UTI, porque ela tinha gente por ela, tinha autoridades por ela. Então eles temeram. Então eles iam dizendo para ela que ficasse mais aquele dia. No outro dia queriam me botar no necrotério. Ela insistia com eles, não permitia me tirar do UTI, esperando e aguardando Jesus. Chamavam ela de louca. Ela dizia que não estava louca, estava consciente. Deus ia fazer além daquilo que nós pensamos. Então ela estava certa. E os médicos insistiam muito com ela. Inclusive chegaram a dizer para ela assim: mas qual é o seu futuro com um homem desse dentro de casa? Se fosse acontecer esse milagre aí que você está dizendo, que ele vai ressuscitar, que vai viver. Se ele voltar, como você diz, se por acaso acontecesse isso aí, que não vai acontecer, qual seria o teu futuro com um homem desse dentro de casa? Não vai enxergar mais, não vai falar mais, não vai ouvir mais, vai ficar com o corpo destruturado. Qual é o seu futuro? Ela disse: não, Deus dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, faz além daquilo que nós esperamos. Então ela não permitiu e deu ordem para eles, que não tocasse no meu corpo e não tirasse dali sem ordem dela. Bem, irmão, enquanto a minha esposa debatia com os médicos pelo meu corpo, que eles queriam me pôr no necrotério, Jesus descia do céu num raio de luz, numa nuvem de glória, dentro do UTI, e mandou eu destruir a morte em mim mesmo. Chamou-me pelo meu nome e disse: destrói a morte, Adão. Eu dizia no sentido, no pensamento para Jesus, que eu não tinha força, não tinha poder para erguer a mão para tocar na morte. Jesus me disse pela 3ª vez: eu estou te mandando, destrói a morte, Adão. Então eu fiz uma força tremenda no meu braço e toquei com meus dedos na morte. E aqui vi que saía fogo azul dos meus dedos, e aquele fogo derretia o monstro da morte. Se desmanchou, derretia como cera, se desmanchou em cascão, pó de vidro vermelho, e eu fiquei livre da morte. E aí Jesus me disse: vem comigo. E eu fiquei de pé. À esquerda da minha cama estava outro ser de branco, que eu não vi o seu rosto. O piso do UTI era pura glória, puro ouro cristal, os médicos caminhando no meio da glória. Eles não viam Jesus, não me ouviam, não ouviam nós que estava ali. E eu fiquei de pé. Jesus disse para mim: vem comigo. Eu prontamente fiquei de pé. Mas eu fiquei de pé e vi o meu corpo deitado. Eu disse: mas como eu sou 2? Eu estou em 2, o meu corpo está deitado e eu estou de pé. Olhei para Jesus, me olhei dos pés para cima, eu estava num corpo de glória. Olhei para Jesus e digo: mas o meu corpo é igual ao de Jesus, estou num corpo de glória. Dei um passo, passei a estar na nuvem de glória. Jesus se dobrou para o lado do sul e seguiu, e eu junto, 2 metros de distância do corpo de Jesus. Andemos um pouco. Jesus parou, e eu também. Jesus se virou para mim e me disse: tu está a 9 metros de distância do teu corpo. Olhei lá para a cama e enxerguei o meu corpo bem branquinho como uma neve. Dali Jesus dobrou à direita. Começamos a andar, saímos fora do UTI. Entramos numa estrada larga, suja, cheia de espinhos, de abrolhos, e fomos indo, fomos descendo. Começamos a descer o abismo para baixo. E foi escurecendo, foi ficando difícil. E fomos indo, cada vez pior o caminho.
tranqueira, pedrões, espinho, tudo que era tranqueira. E aqueles demônios começaram a atacar na estrada, mas eles abriam alas. Jesus ia sempre. Eles não podem ver luz. Eles viam a luz de Jesus e se sumiam. E se fomos muito longe da terra, mas muito longe mesmo, que o pensamento do homem pode alcançar da terra aos infernos. E se fomos, até que Jesus chegou de frente um portão preto, um enorme portão. E tocou naquele portão. Jesus tocou com o seu dedo e aquele portão se abriu de sul a norte. Abriu-se os infernos, eu me apavorei, quis me agarrar em Jesus. É terrível os infernos. Jesus entrou nos infernos e eu também. Ficou à esquerda no penhasco do inferno. Mas eu me apavorei quando vi aquele demônio que abriu o inferno, aquele tremendo demônio em formato, cabeça de cavalo, dentes como vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, corpo todo caribento como casco de jacaré, todo coberto de pelo felpudo como espinho, os pés redondos como casco de cavalo, os bração compridos, unhas compridas como fogo, esqueletizado aquelas unhas. E o que mais me preocupou na entrada dos infernos foi os homens-monstros, milhares de homens-monstros que estavam na entrada do inferno, bem destacados, grandões. E eu pensei assim, esses aqui são pastores que se desviaram e vieram para o inferno, por isso aqui são mais destacados, os corpos dilacerados, cabeça de urso, cabeça de tigre, cabeça de leão, mãos e pés do mesmo espécie de feras que eu disse. Mas não era o que eu pensei. Jesus me esclareceu. Jesus disse assim, não, esses que tu vê como monstro são os que blasfemaram contra o meu espírito. E tantos quantos blasfemarem serão transformados em monstros aqui no inferno. E ali eu comecei a assistir o grito e o desespero das almas, o sofrimento, as almas esqueletizadas, secas, os olhos esbugalhados, desfigurados, e os demônios em festa de orgia com as almas, cravavam-lhe garfo com fogo. O grito e o desespero das almas no inferno é terrível. Elas olhavam para Jesus como quem queria socorro, mas não tem mais direito de socorro. E levantei meus olhos ao norte e enxerguei como um túnel, na boca de um túnel muito grande, um formato de letreiro que dizia Rei das Trevas. E abaixo daquele letreiro estava Satã sentado numa cadeira negra, na ponta de uma mesa negra que se seguia aquelas masmorras, arrodeada de cadeiras pretas. E ele estava bem brabo discutindo com outro demônio que estava de pé na frente dele, dando ordens para aquele demônio que viesse na terra acabar o cristianismo, destruir os crentes, dividir os crentes. Aquele demônio bem grandão, todo encarapuçado de preto, um slack preto apertadíssimo, que é o primeiro slack que eu vi, que foi confeccionado, foi lá no inferno. E aquele demônio se queixava para Satã, que não tinha poder contra os crentes na terra. Mas Satã exigia dele, dando ordens, que viesse na terra, acabar os cristãos, matar eles, destruir eles, dividir eles, acabar os cultos deles, terminar os cultos, põe ódio entre eles, divide eles, separa eles, põe ciúme entre eles, põe divisão entre eles, destrói eles, mata eles. Os casais cristãos tu divide, põe ciúme e inveja entre casais, entre os crentes lá na terra, destrói eles. E ele se queixava que não tinha poder, deixa ele cheio de desejo de ser mandões, de ser grandões. E ele dizia, mas eu não tenho poder contra os crentes. Quando eles estão em discussão, e os casais, eu me aproximo, e um deles me sente, e eles param, e começam a louvar o Deus deles. E eu salto de volta, atiro meus dardos de longe, e também não acerto. Alguns eu acerto, firo eles, mas escambaleio. Mas é difícil acertar. Então, ele estava recebendo essas ordens.
e ele disse assim: faz o que eu estou te mandando lá na terra. Se tu não fizer o que eu estou te mandando, quando tu voltar aqui, eu vou te afligir, eu vou te espetar com fogo, eu vou te oprimir. Leva mais demônio contigo, leva mais adepto contigo. E aquele demônio deu aquele grito que estremeceu os abismos. E abriu-se 2 túneis de banda do oeste e saiu como enxame, como nuvem de mosquitos, de tanto demoninhos pequenininhos, ruins, maus, boca de fogo, olhos de fogo, num chiado, numa gritaria, uns gritos fininhos que doía nos ouvidos. E saiu para a terra com aquele demônio, nuvem de morte, nuvem daquele demôniozinho. E eu olhei para Jesus e disse: ai da terra onde cair esta nuvem de demônios. E uma grande parte daqueles demôniozinhos ficaram no inferno, em festa de urgia com as almas, fazendo tudo quanto é tipo de judiaria para as almas. E as almas se puseram a gritar em desespero, queriam se esconder, mas no inferno não tem onde se esconder. Ali eu estava assistindo aquele horror. Dali eu levantei meus olhos para a banda do norte e Satã deu um berro, um estrondo naquela mesa, um grito, e convocou uma reunião com os demônios. Começou a aparecer demônio de tudo quanto era lado, os demônios comandantes. E ele, quando chegaram todos os demônios, Satã disse: esta reunião que eu convoquei é para nós tratar assunto de tecnologia, como acabar o cristianismo na terra. Eles estão aumentando, eles estão crescendo, e nós temos que parar, nós temos que diminuir, nós temos que acabar. E levantou o demônio tranca-rua e disse: Satã, tu sabe que eu comando na terra a tecnologia, e eu tenho tido grande êxito. Um das tecnologias é o aparelho de televisão, e inclusive estou aperfeiçoando que nestes últimos dias eu vou lançar na terra uma tecnologia no aparelho de televisão que vai abalar o mundo, abalar a terra. E ele disse: Satã, eu tenho tido êxito com o aparelho de televisão, tenho conseguido prender as almas, prender os cristãos, os crentes, com o filme Hora de Gala, com as novelas, com os filmes pornográficos. Eu tenho prendido eles, e destes nós não temos mais medo. Seus nomes já figuram aqui no inferno, estes já são nossos. E também em conjunto com o demônio Pombagira, que é outro grande comandante, ele disse: temos também conseguido parar os cristãos na terra de dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, de dar os seus votos. Temos fechado as portas de empregos para eles, e eles sem dinheiro, eles não podem andar, eles não podem crescer, eles têm que parar. E levantou o Pombagira, o grande demônio comandante, e disse: Satã, eu comando na terra o tóxico, o álcool e o sexo. E eu tenho tido grande êxito, tenho derrubado o cristianismo na terra, e tenho derrubado grandes líderes pentecostais na terra, através do sexo, do álcool. E tenho te apresentado as almas aqui, Satã. Levantou o outro demônio, Caveira da Meia-Noite, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho grande êxito na terra, tenho matado pessoas de todo jeito, de acidentes, tenho mandado tirar as vidas, se matar, pessoa que se mata, é o demônio Caveira que manda se matar. E todo tipo de crime, assaltos, tudo isso ele comanda na terra. Levantou o demônio da Meia-Noite e disse: Satã, eu tenho tido grande êxito na terra, que eu tenho comandado na terra o estado de nervo, e eles não deixo da meia-noite em diante, não deixo ninguém dormir, tenho posto medo na humanidade, e eles não dormem, e eles estão ficando nervosos e ficando loucos. Estou enchendo os hospitais, os manicômios de loucos, e eles pensam que é doença e estão se intoxicando com comprimidos e ficando loucos. Levantou o demônio Viramundo e disse: Satã, eu tenho tido êxito, porque eu comando as tempestades e os ventos. Inclusive, quando forma aquele temporal,
que vem aquelas nuvens negras por baixo, assim, ali aquilo vem milhares de demônios ali, arrancando árvore, arrancando casa, arrancando tudo, matando pessoas através dos temporais. E ele disse: eu tenho te apresentado aqui aos milhares de almas, só respeita a casa dos cristãos. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra os crentes fanáticos. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Na reunião dos demônios, os demônios comandantes disseram que só não pode com os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos para ele é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, em espírito de oração e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Disse: nós temos medo, nós temos que fugir deles, nós não podemos nem chegar perto deles. De falar na reunião, lá que eu fui ficar sabendo qual é o crente fanático. Isto aqui, irmão, é um alerta para as igrejas, para os crentes que muitas vezes deixam de orar, sendo que tem grandes oportunidades de servir ao Senhor, não é? Exatamente, irmão. Então, ali levantou o demônio Iemanjá, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho tido êxito na terra, que eu tenho tomado conta dos rios, dos mares, das águas, e tenho arrastado aos milhares para ti aqui. E era aquela confusão, aquela discussão dos demônios. E qual mais queria apresentar a sua obra, o seu trabalho na terra. E já subiram para cima da mesa, porque não tem ordem. No inferno é tudo sem ordem, é tudo esculhambação. É tudo natural, como eu estou falando, dando esse testemunho aqui, a irmã na presença. É tudo natural, mas é tudo sem ordem. Então eu levantei meus olhos à esquerda, já para a banda do oeste, e enxerguei o poço do lamaçal. Muito grande, terrível aquele poço do lamaçal, aonde está a imundícia podre, o odor de milhares e milhares de anos, as almas caindo no meio, os demônios serpentes rodeando em alta velocidade, batendo com as suas bocas com martelo, e as almas caindo no meio do poço do lamaçal. E então, quando estava milhares de almas que caíam ali no meio deles, eles paravam e diziam para as almas: amiga, fizeste bem em vir para cá? Foste fornicário da terra como nós? Desobedeceste o teu Deus lá? Aqui tu vais sofrer como nós. E espirravam fogo pelas ventas, pelo meio do cabelo das almas, e elas se puseram a gritar em desespero de dor. E eles forçavam as almas a comer aquelas podridão, aqueles bichos podres que tem lá nos infernos. E as almas não queriam comer, mas lá não tem querer, lá ninguém se governa no inferno. E se puseram em grito, e eles viravam os ferrolhos, aquelas caudas cheias de ferrolhos, como ferros em fogo, e cravavam nas almas, espetavam as almas, erguiam para cima nas caudas, e davam terríveis gargalhadas, e davam uma sacudida na cauda e atiravam as almas no rochedo. E uma fila de demônios espera para ir aprisionando, encadeando as almas nos abismos. Lá está as almas aprisionadas, encandeadas, coração aparado pelo meio, olhos arrancados, olhos de pendurado, de todo sofrimento, de toda cabeça esmagada, de todo sofrimento. Lá tem almas de todo jeito. O que você está fazendo aqui? Eu larguei a mão de Jesus, vim para aqui. Eu estava na igreja e não era obediente a Jesus, estava em pecado, tomava sem pecado, agora vim para aqui. Está lá de todo jeito de sofrimento de almas, de todo jeito, aprisionado, encandeado, atirado no rochedo infernal. Então aquela fila de demônios ia encandeando as almas que os demônios serpentes iam tirando lá do lamaçal. E outra fila de demônios que iam pegando os seus nomes daquelas almas que iam caindo ali. E eles corriam, tomavam os nomes, pediam seus nomes, qual era o nome que tinha aqui na terra, e eles saíam, os demônios pegavam e saíam para a terra, à procura de corpo de pessoa, para incorporar, mentindo, dizendo que é o fulano, que é o ciclano, enquanto que ele está lá amarrado, encandeado nos infernos, que estes olhos e estes ouvidos ouviram e viram.
E quem vai para o inferno de lá não volta mais a incorporar em ninguém. É os demônios que vêm incorporar e mentir que é o fulano e ciclano. E quem vai para o céu do mesmo jeito, de lá não volta também. Incorporar no corpo de ninguém. Então dali eu levantei meus olhos à esquerda já, para a banda do oeste, e enxerguei as galerias infernais. Me apavorei. As tremendas galerias, maior que o município, as galerias infernal. Cheia de corpos de pessoas nu, em sangue, lágrimas, suor. O fogo a levanta de baixo para cima, queimando aqueles corpos das galerias. Aquele fogo urra como leão. O fogo do inferno não é igual ao nosso fogo da terra. O fogo do inferno é vermelho como sangue, encarnado com sangue. Urra, berrando, queimando aqueles corpos. Aqueles corpos sem se mexer, dão terríveis ruídos. É terrível. Continuamos no segundo volume em LP, a continuação do testemunho do irmão Adão, contando o restante das coisas terríveis do inferno e também as glórias celestial do céu. Aqui continua o testemunho do irmão Adão sobre as coisas terríveis que ele viu no inferno. Também da glória de Deus que Jesus mostrou no céu. Dali, Jesus seguiu comigo à frente, em direção ao sul. Andemos um pouco. Jesus parou. Se viramos para o lado oeste, e Jesus me mostrou o poço do abismo. Olhei para baixo, muito fundo. É distante, está coberto de fumaça. Dali olhei para cima, segui um paredão liso, porque não tem na terra paredão liso como aquele que eu vi lá no inferno. E na ponta do pináculo daquele paredão desembocava um penhasco. Lá em cima daquele penhasco tinha um gramado muito lindo. Não tinha ninguém naquele gramado. Olhei de volta para baixo, fiquei olhando dali um pouco, levantei meus olhos de novo para cima. Já estava cheio de gente lá em cima, todos de vestes brancas, só que as vestes sujas, salpicadas, e vinham bem na beiradinha do penhasco. E eu fiquei preocupado olhando, digo, mas vai cair de lá aquelas pessoas. E voltava. Começou a chegar milhares e milhares de pessoas lá em cima, naquele gramado. Dali um pouco, passou aquele tremendo demônio, como um morcegão, com dentes de vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, e aterrissou lá em cima, naquele gramado. Olhava para a cara das pessoas, dava terrível gargalhada. E os pessoal lá em cima, que as pessoas se puseram em pânico, a gritar em desespero. E ele começou a empurrar para baixo as pessoas. Eles não queriam cair, caíam com os pés e a mão erguida para cima, porque era terrível olhar para baixo. Então eles caíam de costa, e o demônio empurrando eles para dentro. De vestes brancas, só que sujas e salpicadas as vestes. É aquilo, irmão, que dizem na terra, que um pouquinho não faz mal, que Jesus só quer o coração. É a sujeira nas vestiduras espirituais. E ele derrubava sem misericórdia as almas para dentro do poço do abismo. Eu os via ele derrubando. Dali, Jesus seguiu comigo à frente. Andemos um pouco. Jesus parou e me mostrou o lago de fogo. Contemplei o lago de fogo, um terrível mar, um vasto mundão o lago de fogo. Está um brasão de fogo, levantando bolhas. Não tem ninguém dentro do lago de fogo, não tem nada, está limpo. Só aquele brasão de fogo. Mas é um baita do mundo. Cabe todo o globo terrestre dentro do lago de fogo e mais outro mundo se tiver, porque é imenso de grande. Os demônios andam muito por longe do lago de fogo, nem eles podem chegar perto, porque a temperatura é terrível de fogo e enxofre. Pior, 1000 vezes pior do que aquele ferro que os homens derretem na terra, que desmancha como
Água, corre como água aquele ferro. A caloria do inferno é pior, terrível, milhares de vezes mais. Dali, Jesus seguiu comigo à frente. Andemos um pouco, já dobrando à esquerda, já para sair para fora do inferno, para subir por outra estrada, por cima daquela que nós entramos no inferno. Andemos um pouco, Jesus parou e me mostrou aonde esteve o seio de Abraão. E como um paraíso está lá, um jardim, tem uma divisa como um arco-íris. Lá os demônios não entram, nem na divisa eles chegam perto. Lá está reservado, porque esteve o seio de Abraão. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, Jesus tirou os seus de lá e levou para a glória, está lá na glória. Então de lá exatamente se enxerga, bem como diz a Bíblia, aonde se enxerga o rico via Lázaro no seio de Abraão, há um abismo que separa, exatamente. Dali Jesus seguiu comigo à frente, andemos um pouco, Jesus parou, me mostrou o local onde Jesus derrotou Satã. Eles estavam, os infernos, em festa há 3 dias, porque tinham matado Jesus, e Jesus deu o brado na cruz e desceu os infernos. Quando clareou a glória de Jesus nos infernos, os demônios fugiram, deixaram Satã sozinho. E Jesus chamou Satã aos pés dele, e ele não queria vir, e ele se arrastou como um monstro, como um dragão, veio aos pés de Jesus. E Jesus mandou estender a cabeça e botou o pé na cabeça de Satã e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E tirou a chave da morte e do inferno de Satã. E dali Jesus subiu comigo por outra estrada por cima daquela que nós entramos no inferno, e fomos andando, fomos subindo, muito difícil, as cruzadas, passagem, tranqueiras, e os demônios no caminho, mas eles abriam ala para Jesus passar, e fomos andando. Foi diminuindo o rumor, foi cessando o rumor do inferno, e fomos subindo, e se fomos. Demos muito, até que chegamos numa portinha estreitinha, como prata e cristal aquela portinha. E entramos, Jesus passou e eu passei, e saímos numa terra feliz, uma terra de glória, que Jesus disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando saímos naquela terra, eu disse para Jesus: eu quero ficar aqui, que gostoso estar aqui. Era uma terra de glória, é uma terra de glória. As árvores, com as suas folhas como prata, os seus frutos como ouro, as gramas cheias de vida. As gramas não é igual às nossas gramas aqui do mundo. Coisa mais linda, a formosura daquela terra. Comecei a contemplar, não tem fim aquela terra, é pura glória. Aquele rio que sai daquele jardim, daquela praça, aquela água cristalina que brilha como cristal, e corta aquelas terras felizes de glória. Não se enxerga o fim. Olhei para a banda do norte, contemplei aquela cidade, puro ouro e cristal, as ruas de ouro e cristal, os muros de ouro e cristal, de jaspe, as casas, os palacetes de ouro e cristal. Está vazio, não tem ninguém, está tudo pronto, mas não tem fim de tanta casa. Pura glória, resplandece glória, fulgura glória, raios de glória daquela cidade. Aleluia, coisa mais linda. Não dá vontade de sair dali. Eu dizia para o Senhor: eu quero ficar aqui, que bom estar aqui. Jesus não me dizia nada, seguia comigo caminhando, eu insistindo com Jesus, sentindo aquele ar pura vida. Não tem ninguém, está vazio. Andamos muito naquela terra, está tudo pronto, tudo preparado, aguardando a chegada dos seus moradores, dos santos, que Jesus foi preparar lugar. É um sonho de glória estar ali, é um descanso, é um paraíso de glória. Fomos andando, e Jesus:
voou para cima numa rapidez tão perfeita, e eu do lado de Jesus, tão rápido. A velocidade da rapidez de Deus, a perfeição da rapidez de Deus, não tem nada que compara. Não vi por onde passei, e eu me encontrava de frente ao trono de glória de Jesus nos céus, no seio de Abraão. Ali eu estive por 3 dias contemplando as glórias no céu. Vi Jesus sentado na sua cadeira de ouro fino, à direita do Pai, na sua perfeição de glória. Seu corpo, a estrutura do seu corpo perfilado, suas mãos de glória, seu olhar de misericórdia, o seu amor, a sua perfeição, a sua formosura. É coisa incrível, irmão. É milhares e milhares de vezes mais que eu posso explicar aqui. E ali Jesus se levantava por muitas vezes da sua cadeira, do lado do Pai, ia ter com os anjos, voltava, estava sentado à direita do Pai. 4 anjos poderosos que estão de frente ao trono de Jesus, aguardando ordens. Muitas vezes Jesus falou com o Pai, pelo que eu entendi e vi lá nos céus, só Jesus fala com o Pai. Ninguém mais fulgura muita glória do Pai. Não tem como enxergar o Pai da glória. Jesus está ciente de tudo que acontece com a igreja na terra. Ele está vendo, está ciente de tudo, ouvindo. Vi gritos da igreja que entrou no céu. Entrou um grito da igreja que disse: socorre-me, Jesus. Jesus se levantou, chamou o anjo que estava à esquerda, um poderoso anjo daquele, deu ordem. Aquele anjo chamou outro anjo e deu ordem para aquele anjo. Aquele anjo se cingiu de glória e poder. Correu fogo nos céus. E aquele anjo desceu com todo o poderio e a sua glória, com espada de ouro, com espada de fogo, e batalhou nos ares com os dragões, com os demônios que estão estendidos nos ares, atacando as orações dos santos que sobem para o céu. As orações sobem como bolinhas de ouro, e os dragões batem com as mãos, atacam com as suas garras, e elas escapam pelo meio das garras dos dragões e entram no céu. Então aí dá o grito da igreja nos céus. Aleluia. Era tremendo, irmãos, a glória daquele anjo. Dali eu olhei à esquerda e enxerguei a porta dos céus, como um trono branco de glória. Está um grande anjo na porta do céu com um livro, um grande livro na sua frente, na sua mão direita, uma grande pena. Não é como essas penas da terra que nós usamos para escrever, é diferente, é puro ouro, coisa mais linda. Aquele anjo é maior que o sol, maior que tudo, a sua glória é infinita, o poderio daquele anjo. E está chegando o santo dos céus, e ele confere os nomes dos santos, que chegam ali no céu, os anjos trazem até ali os anjos largos santos, e ele confere os seus nomes. Seu nome está no livro da vida. O anjo a levanta, aquele poderoso anjo do livro, a levanta a mão mostrando Jesus para o santo. Da porta do céu até o trono de Jesus tem uma calçada de ouro e cristal. Dos lados da calçada tem um carreiro de anjo, não muitos altos anjos, são pequenos os anjos. Estão dos lados da calçada de ouro. O santo entra na calçada de ouro para ir ao trono de Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele quer correr ao encontro de Jesus. Ele não resiste o olhar de Jesus, o amor de Jesus, a boniteza de Jesus, o carinho de Jesus, a mansidão de Jesus, a formosura do corpo de Jesus. Então ele quer correr ao encontro de Jesus. E não olha para os anjos. E quando o santo passa, os anjos se inclinam, reverenciando o santo que vai passando e entrando nos céus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quem são os santos que chegam no céu? Aqui na terra nós dizemos crente, mas no céu eles não dizem crente, eles dizem os santos na terra. E Jesus, o santo chega na frente de Jesus, Jesus se levanta da sua cadeira, põe o seu braço esquerdo por cima do ombro do santo e diz: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E o santo sai
os anjos vêm e saem em festa com o santo. E abriu-se o portão de ouro e cristal para a banda do norte. Oh, glória! Quando abriu-se o portão, eu enxerguei os milhares e os milhões de anjos santos que estão em festa, tocando harpas, em louvores. Enxerguei a mesa da boda do Cordeiro. Não tem fim, de puro ouro fino. Os anjos cumprimentando os bordados na toalha de ouro. A ciência da terra não tem capacidade de fazer uma pinta daqueles bordados de boniteza. Estão cumprimentando, já está pronta a toalha.